Olá! Conselho do Perito Douglas. Recomendações de leitura para fisioterapeutas forenses. Isso é uma pergunta com frequência que aparece por aqui. Muito bem. Cara, a fisioterapia forense é o seguinte. A gente não tem muita bibliografia sobre fisioterapia forense especificamente. A gente tem aí o livro do professor Ricardo Wallace, que tem até o Tratado de Fisioterapia Forense, que é um livro que tem bastante conteúdo lá. Tem o meu livro de Introdução à Fisioterapia Forense, e era isso. Ah, professor, mas e por que não tem tanto? Porque a gente é pouco mesmo, né? Somos poucos profissionais que produzem conhecimento e conteúdo sobre esse tema. E o fisioterapeuta forense, cara, ele vai buscar na literatura o conhecimento específico do caso que ele está atuando. Esse é o grande diferencial do fisioterapeuta forense. Se ele estiver trabalhando com um processo, uma avaliação físico-funcional que envolva questões traumato-ortopédicas, ele vai buscar nos livros de traumato-ortopedia o conhecimento necessário para desenvolver aquela avaliação. Ah, mas o caso é neurofuncional. Beleza. Então, ele vai buscar o conhecimento junto aos autores, os livros e artigos que tratam de questão neurofuncional. Ah, mas e se for na área cardiorrespiratória? Mesma situação. Você vai lá e você vai buscar bibliografias específicas do assunto envolvendo a parte cardiorrespiratória e vai verificar o que efetivamente você tem que avaliar naquele cliente que você está atendendo. Dentro desse contexto, tá? Dentro da questão da bibliografia, a bibliografia ela vai estar sempre alinhada com aquilo que você está estudando. Além disso, como a maioria das oportunidades que a gente tem na fisioterapia forense estão na Justiça do Trabalho, existem leituras básicas aí do fisioterapeuta forense que vai atuar nessa área, como por exemplo as normas regulamentadoras, NR1, NR12, NR17 principalmente, NR36. E aí dentro deste universo os livros de ergonomia. E aí todos os mais famosos, né? Itírio e Ida, Grangean. Então, livros aí que você tem que ter para poder estudar essas questões envolvendo aí a parte de ergonomia. E sempre é o que eu falo para os alunos, você vai pegar o caso que você vai trabalhar e você vai analisar ali as exigências daquele caso. Então, hoje eu estava respondendo uma aluna ali que está com um caso de fascite plantar. O que você vai fazer? Você vai pegar os livros clássicos e vai ver lá o que os livros dizem sobre isso. O que o Mark Dutton diz sobre isso, o que o Magui fala sobre isso, o que o Kistner fala sobre isso. Então, assim, as leituras são nesse sentido. E uma coisa que eu recomendo muito, e que muita gente não faz, é a leitura de processo judicial mesmo. Você pegar o processo para ler. Ver como é que o advogado escreve. E eu adoro ler sentenças e acórdãos. Eu gosto de ler sentença e acórdão porque também eu consigo entender como que o juiz se posiciona, o que ele está buscando, o que ele está querendo. Os acórdãos, né? O que os desembargadores estão falando, né? O que eles estão levando em consideração, as palavras que eles usam. Então eu gosto muito de ler processos, principalmente assim, quando tem um processo eu gosto de ler as peças, né? Peça inicial, peça de contestação, os despachos. Então tudo isso ajuda muito no nosso desenvolvimento. Mas, de modo geral, cara, as leituras, elas são focadas naquele caso que você está atuando. Além disso, um fisioterapeuta forense precisa ler livros de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, principalmente os livros de venda.
porque a gente tem muita dificuldade em vender. Nós temos muita dificuldade, a gente não aprende isso na faculdade, a gente acha que vender é feio, que vender incomoda, que não sei o quê, então a gente precisa ler sobre isso. Nesse sentido, tem livros muito bons. Eu gosto muito do livro de capa amarela que diz assim: negocie como a sua vida dependesse disso, que é um relato de um negociador do FBI, é muito bom sobre negociação. Um livro chamado Objeções, que é onde você entende os nãos do seu cliente. A Bíblia de Vendas. E uma dica que eu posso dar é que todos os livros, antes de eu comprá-los, antes de comprar qualquer livro, eu costumo ouvir ele em resumo, um podcast. Tem um perfil no Spotify chamado Resumo Cast, que eles resumem os livros. Aí é um resumo falado, né? Eles vão debatendo ali. E aí quando eu gosto muito do áudio, né? Do Resumo Cast, quando eu ouço ele em podcast, e eu gosto, eu acabo comprando o livro. Esse é um caminho que eu sigo, né? Comprar o livro que eu gostei do Resumo Cast. Então é uma sugestão que eu te dou aí. Você ouve o livro primeiro, vê se vai gostar. Gostei, compra. Compra na Amazon, que é mais barato. Então veja, a bibliografia ela vai estar sempre alinhada com o caso que você estiver atuando, seja na área musculoesquelética, traumato, neuro, cardio, ergonomia. Beleza? Tá no Instagram? Dá um coraçãozinho. Tá no YouTube? Me dá um joinha, comenta. Comenta aqui comenta um livro que você recomenda a leitura, que você gosta. E se você quer se transformar em fisioterapeuta forense, conta comigo, eu posso te ajudar. Valeu! Fui!